Graças a Deus e graças a Jesus. Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Você está no canal Servir e Amar Estudos Espíritas. E aqui você encontrará sempre o Evangelho de Jesus e a interpretação, sempre seguindo as orientações da doutrina espírita, os auxiliares do Cristo que vieram interpretar e esclarecer para todos nós as palavras do Mestre querido. Aqui no canal Servir e Amar, você encontrará sempre palestras esclarecedoras e confortadoras. Aqui você encontrará sempre um caminho, uma direção. Ajude-nos a fazer um mundo melhor, divulgando em suas redes sociais para seus amigos e familiares. Venha fazer parte deste grupo de amigos, de espíritos comprometidos em colaborar com Cristo. Uma vez que fomos chamados, vamos todos trabalhar para sermos também os escolhidos. E nada melhor do que começarmos a nossa conversa de hoje fazendo a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Nós estamos estudando o livro Boa Nova. Livro esse ditado pelo espírito Humberto de Campos, como também em algumas outras obras, o espírito, para evitar constrangimento ao nosso querido Francisco Cândido Xavier, optou pelo pseudônimo de Irmão X. E o livro Boa Nova nos traz palavras confortadoras e alentadoras nas muitas aflições em que nós hoje nos encontramos. São pequenas histórias, são pequenos relatos de Jesus com seus apóstolos na comunidade ali em que eles se encontravam. E vem trazer para nós estes esclarecimentos cotidianos, dúvidas, medo, insegurança. É isso que está relatado nas páginas do livro Boa Nova, se não um dos mais importantes das chamadas obras complementares da codificação espírita. A lição de hoje é a de número 21, a lição da vigilância, que começa assim: aproximando-se o termo de sua passagem pelos caminhos da terra, reuniu Jesus os 12 discípulos, com o fim de lhes consolidar nos corações os santificados princípios de sua doutrina de redenção. Naquele crepúsculo de ouro, por feliz coincidência, todos se achavam em Cesareia de Filipe, onde a paisagem maravilhosa descansava sob as bênçãos do céu. Jesus fitou serenamente os companheiros e, ao cabo de longa conversação, em que lhes falara confidencialmente dos serviços grandiosos do futuro, perguntou com afetuoso interesse: e o que dizem os homens a meu respeito? De alguma sorte terão compreendido a substância de minhas pregações? João respondeu que seus amigos o tinham na conta de Elias, que regressara ao cenário do mundo depois de se haver elevado ao céu num carro flamejante.
Simão, o Zelote, relatou os dizeres de alguns habitantes de Tiberíades, que acreditavam ser o mestre, o mesmo João Batista ressuscitado. Tiago, filho de Cleófas, contou o que ouvira dos judeus na sinagoga, os quais presumiam no Senhor o profeta Jeremias. Jesus escutou-lhes as observações com o habitual carinho e os inquiriu: os homens se dividem nas suas opiniões, mas e vós, os que tendes comungado comigo a todos os instantes, quem dizeis que eu sou? Olha a pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. Os homens, as pessoas comuns, a comunidade, se dividem nas suas opiniões. Individualidade. Cada um pensa de acordo com as suas convicções, princípios e valores. Mas vós, os que tendes comungado comigo a todos os instantes, quem dizeis que eu sou? Ou seja, vocês estão comigo em todos os momentos. Vocês estão vendo tudo o que está acontecendo e tudo o que está sendo realizado. Como eu ajo, como é a vida que eu estou praticando e ensinando para vocês, esperando que no futuro vocês possam continuar a dar aqui os ensinamentos do Evangelho. Então, Jesus quer saber a opinião daqueles que convivem com ele diariamente, e não aqueles pontualmente ou aqueles que eventualmente ele encontra nas suas viagens ali, levando alento a todos os corações. Certa perplexidade abalou a pequena assembleia. Simão Pedro, porém, deixando perceber que estava impulsionado por uma energia superior, exclamou comovidamente: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado sejas tu, Simão, disse-lhe Jesus, envolvendo-o num amoroso sorriso. Porque não foi a carne que te revelou estas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Neste momento, entregastes a Deus o coração e falastes a sua voz. Bendito sejas, pois começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Sobre essa fé edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Enquanto Simão sorria, confortado com o que considerava um triunfo espiritual, o mestre prosseguiu esclarecendo a comunidade quanto à revelação divina no santuário interior do espírito do homem, sobre cuja grandeza desconhecida o cristianismo assentaria suas bases no futuro. Para qualquer um que simplesmente lê a Bíblia, para qualquer pessoa que, às vezes, procurando algo que o console ou o conforte, entender essa passagem da Bíblia chega a parecer que Jesus está preocupado com a opinião alheia, que Jesus está ali querendo saber o que as convenções humanas, o que os valores humanos pensavam a seu respeito e principalmente da obra que ele estava realizando. Muitos chegam mesmo a dizer que Jesus estava preocupado em ver se era reconhecido, se era elogiado ou se passava pelo crivo da crítica e principalmente de ser desacreditado. Não é nada disso. Jesus, como grande educador que é até hoje,
Jesus aproveita todas as oportunidades para nos indicar o caminho e a direção. Com o que verdadeiramente nós temos que nos preocupar? Como ele responde aos apóstolos: não, a opinião dos homens se divide de acordo com o seu conhecimento e a sua elevação. Aqui Jesus está querendo saber o que os seus discípulos, porque então não eram apóstolos, discípulos, aprendizes, alunos. Apóstolo é aquele que é enviado. Todos os discípulos foram, todos os discípulos foram apóstolos, mas nem todo apóstolo é discípulo. Apóstolo é o enviado, é aquele que é indicado, é aquele que é nomeado, vamos assim dizer. Então, aqui Jesus está ensinando aos seus alunos. E quando ele pergunta e Pedro responde: Tu és o Cristo, tu és o Salvador, tu és o Filho de Deus vivo. Então Jesus aqui fala para ele: bendito, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Para nós espíritas, é fácil compreender essa passagem. Jesus está falando de mediunidade. Jesus está falando de mundo espiritual. Jesus está falando de intercâmbio entre o mundo espiritual e nós aqui, espíritos encarnados. Pedro, intuído, inspirado, então capta dos auxiliares diretos de Jesus a interpretação de quem é o mestre que ali com eles caminham. Para nós, Jesus é a manifestação divina do amor. Para nós, Jesus é o amor em forma humana. Então, Jesus diz a ele: bem-aventurado, que não é a carne. Não é o vizinho, não é o colega de evento, não é o colega de trabalho, não são as convenções e denominações religiosas a que cada um de nós hoje professa. Jesus está dizendo que quando nós nos conectamos com o alto, então a manifestação divina daquele que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, sempre caminha ao nosso lado, esclarecendo, iluminando. Nós precisamos aprender a estar em contato direto com os auxiliares do Cristo. Então, essa resposta de Pedro vem de encontro à nossa necessidade de vigilância. Nós estamos conectados com Cristo a todos os momentos da nossa vida? Em todas as circunstâncias em que nós nos encontramos, nós estamos solicitando a Jesus que seja o nosso companheiro de todas as horas? Que as nossas palavras sejam palavras confortadoras, sejam palavras que acolhem, que confortam e que direcionam? Nós estamos sendo bons instrutores, boas ferramentas, ou nós estamos simplesmente esperando elogios, afagos de qualidades que muitas vezes nós ainda não possuímos? Prossegue então o texto. No mesmo instante, preparando os companheiros para os acontecimentos próximos, o Messias continuou dizendo: Amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento. Através da palavra de Simão, tivestes a claridade reveladora. Cumprindo as profecias da Escritura, eu sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas tresmalhadas do imenso rebanho. Venho buscar as dracmas perdidas do tesouro de nosso Pai. E qual o pegureiro que não dá testemunho de sua tarefa ao dono do redil? Pegureiro é um funcionário,
é um servo ali do redil que cuida das ovelhas. Hoje poderíamos chamar de um empregado, de um subalterno, alguém que está ali trabalhando e recebendo um salário com as suas atribuições. Então, todo o funcionário, todo esse serviçal tem deveres e obrigação e precisa prestar contas do que ele faz. Por isso Jesus diz: "E qual é o pegureiro que não dá testemunho de sua tarefa ao dono do redil?" É preciso comunicar, sim, e respeitar as ordenações humanas. É indispensável, pois, que eu sofra. Não tardará muito o escândalo que me há de envolver em suas malhas sombrias. Faz-se mister o cumprimento da palavra dos grandes instrutores da revelação dos céus, que me precederam no caminho. Está escrito que eu padeça, e não fugirei ao testemunho. Havendo pequena pausa na sua alocução, Filipe aproveitou para interrogar, emocionado: "Mestre, como pode ser isso? Se sois o modelo supremo de bondade, o sofrimento será então o prêmio às vossas obras de amor e sacrifício?" Jesus, no entanto, sem trair a serenidade de seu sentimento, retrucou: "Vim ao mundo para o bom trabalho, e não posso ter outra vontade senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. Além de tudo, minha ação se dirige aos que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado, da expiação, instituindo à terra a luta perene contra o mal. Tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Na consideração de meus trabalhos, necessitamos ponderar que as palavras dos ensinos somente são justas quando seladas com a plena demonstração de valores íntimos. Acreditais que um náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse a dirigir-lhes a voz amiga lá da praia em segurança? Para salvá-lo, será indispensável ensinar-lhe o melhor caminho de livrar-se da voragem destruidora, nunca tão só com exortações, mas atirando-se igualmente às ondas, partilhando dos mesmos perigos e sofrimentos. O fardo que sobrecarrega os ombros de um amigo será sempre mais gravado em seu peso. E se nos pusermos a examiná-lo, muitas vezes guiados por observações inoportunas, ele, entretanto, se tornará suave e leve para aquele a quem amamos, se tomarmos com os nossos esforços sinceros, ensinando-lhe como pode atenuar-lhe o peso nas curvas do caminho. O que Jesus está dizendo? Ele fala do náufrago, aquele que está se afogando, aquele que está em um mar revolto. O que acontece se ele está ali na condição de quem está necessitando de ajuda? Não basta ficarmos lá na praia dizendo a ele: nade, vá nessa direção, vá naquela outra direção, respire, mantenha calma. Não, só isso não adianta ficar mostrando ali, isso não é apenas boa vontade. Nós temos que vivenciar aquilo como se fosse a nós mesmos. Então é preciso, enquanto falamos, olhar à nossa volta. O que nós temos à nossa disposição para verdadeiramente ajudar? Não é hora de ensinar o náufrago a nadar, mas sim de como sobreviver a essas circunstâncias em que ora ele vive. Se nós não temos as condições necessárias para prestar o devido socorro, devemos olhar à nossa volta, pois nunca estamos sós.
sempre haverá alguém, sempre haverá o amparo divino para que nós possamos auxiliar a quem está em necessidade, ainda que extrema. E Jesus diz que ninguém vem a esse mundo de provas e expiações simplesmente a passeio. Nós vemos aqui como o próprio Mestre veio, como ele está dizendo, ele veio aqui, sim, e vai se sujeitar às condições humanas. Vai conviver com o poder, com as autoridades, com inveja, com ciúme, com calúnia, onde ele será perseguido, onde ele sofrerá o escárnio e a hipocrisia das próprias criaturas. Ele veio aqui para os necessitados, para os carentes de amor, para os sedentos de conhecimento de como caminhar com confiança e fé. Jesus é o pão da vida, mas nem todos estão dispostos a plantar o trigo e aguardar o processo. Todos e muitos já esperam o pão pronto, cozido, pronto para ser servido. É isso que Jesus está se referindo. Os apóstolos entroalharam-se surpresos e o mestre continuou: Não espereis por triunfos que não os teremos sobre a terra de agora. Nosso reino ainda não é, nem pode ser deste mundo. Por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Os príncipes dos sacerdotes me coroarão a fronte com suprema ironia. Serei arrastado pela turba como um simples ladrão. Cuspirão nas minhas faces, dar-me-ão fel e vinagre quando manifestar a sede, para que se cumpram as Escrituras. Experimentarei as angústias mais dolorosas, mas sentirei em todas as circunstâncias o amparo divino, o amparo daquele que me enviou. Nos derradeiros e mais difíceis testemunhos, terei meu espírito voltado para o seu amor e conquistarei com o sofrimento a vitória sagrada, porque ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, revelando a cada criatura que sofre que é preciso fazer a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas do plano espiritual. O mestre calou-se comovido. A pequena assembleia deixava transparecer sua surpresa indefinível, sem compreender a amplitude das advertências divinas. Foi aí que Simão Pedro, modificado pela atitude mental, no primeiro momento, e deixando-se conduzir na esteira das concepções falíveis, do seu sentimento de homem, aproximou-se do Messias e lhe falou em particular: Mestre, convém não exagerardes as vossas palavras. Não podemos acreditar que terias de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus, então? Com a justiça dos céus. Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Pedro, retira essas palavras, exclamou Jesus com serenidade enérgica. Queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Aparta-te de mim, pois nesse instante falas pelo espírito do mal. Verificando que o pescador se emocionara até as lágrimas, o mestre preparou-se para a retirada e disse aos companheiros: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz
e siga os meus passos. Uma grande lição de humildade, de como corrigir um irmão equivocado e, acima de tudo, o grande educador, o mestre por excelência, que praticava tudo aquilo que ele transmitia em palavras. Se no primeiro momento o próprio Cristo elogia Pedro pela sua capacidade de conexão com o alto, através da sua mediunidade, ele consegue, pela intuição, a resposta de que o Cristo é o Salvador, é o Messias, é o Filho de Deus vivo. O próprio Cristo incentiva-o a continuar nessa faixa vibratória, dizendo: olha, assim você está em conexão com os espíritos de luz. Assim você está em conexão com a misericórdia divina, que é o objetivo de todos nós. Caminhar. Não é que nós não teremos dificuldades, não é que nós não teremos sofrimentos, decepções ou frustrações, mas teremos a força, a coragem e a sabedoria para superar essas dificuldades. Quando Jesus começa a falar do que as provações a que ele estará sujeito em Jerusalém, pelo Sinédrio, Caifás e Anás, por Pôncio Pilatos, então o governador a serviço de Roma, pela turba inconsequente e principalmente esquecida dos benefícios que o Cristo lhes trouxe, ainda ele fala da ironia de ser coroado como um rei, tendo a sua testa tendo em sua cabeça uma coroa de espinhos. Então, quando Jesus fala a Pedro, Pedro, retira essas palavras. Nós vamos encontrar em algumas traduções da Bíblia uma tradução muito infeliz, dizendo que Jesus se refere a Pedro. Afasta-se de mim, Satanás. Jesus, o mais perfeito dos espíritos que já viveu aqui neste planeta bendito. Jesus, o diretor angélico do planeta Terra de provas e expiações. Jesus, que nos convidou a todos a colaborarmos dentro daquilo que nós hoje já temos condições. Somos o trabalhador do redil. Nós temos, sim, estar sempre atentos nas nossas convicções. E Jesus não ofenderia, não falaria de uma forma pejorativa a um dos seus principais colaboradores. Ainda mais ele, que disse que edificaria sob a responsabilidade e o comprometimento de Pedro a sua doutrina e os seus ensinos. Como mais tarde ele próprio vai dizer: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Mas aqui mostra que não basta andar com Jesus, não basta conhecer os ensinamentos de Jesus, não basta conhecer a Bíblia, as obras da codificação, não basta dizer que já estudou o livro dos Espíritos uma, duas ou três vezes. Não basta dizer que, como médium, eu já li várias vezes o livro dos médiuns. Não é por sabermos, não é por conhecermos que nós não estamos sujeitos à intervenção dos inimigos do amor, das trevas que também progridem, que também avançam, dos hoje chamados obsessores. Não são só obsessores individuais e pessoais. Temos obsessores coletivos, que não querem que as pessoas, os espíritos encarnados e desencarnados, sejam esclarecidos, que eles tenham em si a verdade que esclarece, a fé raciocinada. Então, Jesus, uma forma carinhosa e sensível como ele era, corrige a Pedro, não para o magoar, não para humilhar, mas para dizer a ele: fique atento. Todos vós
estarão sujeitos a essas interferências, companhias, sintonias e sugestões dos mundos inferiores. Por isso a importância de vigiar o pensamento. Por isso tomar muito cuidado com as referências, com o que nós estamos fazendo, com o que nós estamos nos envolvendo. E aí, por isso, Jesus diz a ele: ele fala, afasta-te de mim, pois nesse instante fala pelo espírito do mal. Mas não ofende o seu discípulo, não ofende e nem magoa o seu trabalhador. Agora, por outro lado, Pedro sente ali essa, vamos assim dizer, corrigenda, como diz, os olhos marejados, porque sabe que incorreu em um erro, sabe que, ainda que por um momento, se deixou preocupar-se apenas com as coisas da terra, com os valores terrenos passageiros e principalmente aqueles temporários. É isso que Jesus está dizendo. Sim, todos neste mundo terão a dor, terão essa oportunidade para que, com resignação, com confiança e fé, possam passar pela porta estreita, fazendo as devidas reparações e reconciliando-se com a lei divina. Ser aqui o servo vigilante, ser aqui estar atento às nossas atribuições, é essa conexão que nós não devemos cortar com o Pai, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, com Jesus, o caminho que estamos a trilhar, a verdade que nos liberta para uma vida plena. Se nós ainda não somos capazes de ser a fonte inesgotável, vamos compartilhar o nosso cantil, o nosso copo, mas vamos saciar a sede daqueles que vêm até nós. Ainda não temos condições de ser o pão da vida, mas podemos também compartilhar o pão que é Jesus. Um pedaço de pão com Jesus sacia a fome do físico e principalmente do espírito. É essa consideração, é essa corrigenda que Jesus faz a respeito do pensamento, do padrão vibratório, dessa frequência que nós devemos sempre ter para a conexão direta com os auxiliares do Cristo e o próprio Mestre nos auxiliando. No dia seguinte, a pequena comunidade se punha a caminho, vivamente impressionada com as revelações da véspera. Simão, humilde, seguia cabisbaixo. Não conseguia compreender por que motivo Jesus foi tão severo para com ele. Em verdade, ponderara melhor suas expressões irrefletidas e reconhecera que o Mestre lhe perdoara, pois observava que eram sinceros o sorriso e o olhar compassivo que o envolviam, numa alegria nova. Mas sem poder sopitar suas emoções, o velho discípulo aproximou-se novamente de Jesus e interrogou: Mestre, por que razão mandastes retirar as palavras em que vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Alguns minutos antes não havíeis afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Por que motivo, logo após, me designáveis como intérpretes dos inimigos da luz? Simão, respondeu o Messias bondosamente, ainda não aprendestes toda a extensão da necessidade de vigilância. A criatura na Terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu.
mas basta na jornada do mundo, também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas por sua própria imprevidência. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar, porque pelo reino de Deus é preferível resistir às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupando nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Acabando o Cristo de falar, Simão Pedro calou-se e passou a meditar. Sim, a admoestação do Cristo para com Pedro, ainda na presença dos seus companheiros, mostram a nossa oscilação entre o bem e o mal, entre vigilantes e resignados e muitas vezes egoístas e orgulhosos. Quando nós fazemos o bem, quando nós praticamos a caridade desinteressadamente, nós estamos a serviço do bem e do amor. Quando nós auxiliamos o próximo com a palavra de conforto, ouvindo simplesmente o seu desabafo, procurando, às vezes, simplesmente fazer-lhe companhia, mostrando a ele a segurança, dizendo intimamente: você não está só. É esse o objetivo. Da mesma forma, nós resvalamos para os abismos inferiores quando nós deixamos nos conectar com o ódio, quando nós fomentamos discórdias e discussões, quando nós promovemos debates inúteis a respeito de temas controversos, esquecendo-se de que Jesus disse lá no início da lição da vigilância: o que os outros pensam. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua experiência. O náufrago, que é o necessitado, ele não vai perguntar se quem está o auxiliando, se é espírita, se é católico, se é umbandista, se é messiânico, se é evangélico. Ele quer ser salvo, ele quer ajuda, ele quer auxílio, ele quer orientação. Não adianta jogar para ele ali simplesmente palavras e conhecimento. É preciso ação. E muitas vezes nós podemos ter boas ações, mas às vezes nós resvalamos pela maledicência, pela impaciência, pela falta de tolerância. Se a ignorância é hoje um dos maiores males do mundo, cabe a nós levar a verdade que esclarece, a verdade de Jesus. Quantas vezes nos seus ensinamentos Jesus diz: em verdade vos digo. Ele está dizendo a verdade que ele é. Somente Jesus tem a verdade, aqui na condição em que nós nos encontramos. Por quê? Porque todos nós ainda somos espíritos em formação. Nós estamos aqui reparando faltas, erros, enganos e equívocos, mas também já somos capazes de virtudes a que nós estamos esperando germinar. Precisamos oferecer-lhes o campo fértil. Nós já somos capazes de praticar a caridade, ainda que na forma de esmola e de doação daquilo que não nos serve mais. Nós já somos capazes de condenar o aborto, a pena de morte, mas, muitas vezes, nós nos deixamos condicionar pelas convenções humanas, que vão num sentido contrário de tudo aquilo que Jesus nos deixou como legado. Que onde estivermos e com quem estivermos, que reflita o Cristo que já existe em cada um de nós. Que possamos estar vigilantes, que a luz que emana
de nós, porque na realidade nós estamos refletindo a luz do Cristo. Então sejamos um bom espelho, sejamos uma boa ferramenta e um bom instrumento, vigiando a nós, para que, se ainda não somos capazes de exemplificar, que sirvamos de incentivo a todos os nossos irmãos que buscam o caminho da luz, que buscam encontrar-se com aquele que é nosso guia e modelo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.